Vamos lá, senhores, dando continuidade ao nosso estudo aí, direito constitucional, mais especificamente o tema nacionalidade. Nesse bloco, nós vamos ter um bloco mais curto, tá? E nesse bloco nós vamos finalizar as distinções entre brasileiro nato e naturalizado. O que nós já vimos? A Constituição, ela estabelece, o primeiro grupo de distinção aqui são os cargos privativos de brasileiro nato, não é isso? Ou seja, aqueles cargos que somente podem ser ocupados por brasileiro nato, naturalizado não pode ocupar. Como, por exemplo, presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas, ministro de Estado de Defesa. Então isso aqui nós já vimos. Qual a próxima distinção constitucional de tratamento aí entre brasileiro nato e naturalizado que nós vimos? A questão da extradição. E quando eu falo da extradição aqui, eu estou me referindo à extradição passiva. Lembram disso? Ou seja, quando Estado estrangeiro solicita ao Brasil a extradição, a entrega de alguém. O que nós vimos? Que o brasileiro nato, ele nunca, jamais, ele é extraditado, né? Extraditado no sentido da extradição passiva. O Brasil não entrega brasileiro nato para outro país, independente do delito que tenha sido praticado. E eu tenho o naturalizado, só que o naturalizado, apesar da regra, né, que vigora ele aqui, é a não extradição também, só que o naturalizado, diferente do nato, tem duas exceções, tá? Quais são? Crime comum, praticado antes da naturalização, e comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nessas duas hipóteses, o Brasil, ele extradita o brasileiro naturalizado. Agora, em hipótese alguma, o Brasil extradita o brasileiro nato. Por isso, nós temos aqui mais uma distinção constitucional entre nato e naturalizado. E para finalizar, que é o bloco, que é o tema do nosso bloco de hoje, nós temos aqui a questão da propriedade, né, o direito de propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão. O que acontece, senhores? Vamos lá então. A propriedade, artigo 222 da Constituição Federal, ela fala, ó, a propriedade de empresa jornalística e de empresa de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Então o que você vai imaginar aqui? Vamos utilizar como exemplo. Eu tenho aqui o Correio Brasiliense, né? Correio Brasiliense, que é o jornal, né, do Distrito Federal. E por outro lado aqui nós temos uma empresa de radiodifusão, de sonora e de sons e imagens. Vamos colocar aqui a TV Globo, tá? Uma emissora de televisão. Essas empresas, elas só podem ser proprietários, tá? Eu só posso ser proprietário dessas empresas se eu for brasileiro nato ou brasileiro naturalizado há mais de 10 anos, tá? E aí eu tenho uma terceira hipótese, que é pessoa jurídica constituída sobre as leis brasileiras e que tenha sede no país. Só que já a gente vai ver mais um requisito para elas. Por que eu estou querendo que você entenda isso aqui e não decore? Preste bem atenção. Hoje não é tão forte isso, mas há 10, 15, 20 anos atrás, as empresas, as emissoras de televisão, as empresas jornalísticas, elas tinham uma força, uma influência social muito grande. Hoje diminuiu em decorrência das redes sociais, mas há 15 anos atrás, a grande parte da população tinha acesso a informações através de jornais, através de programas de televisão, tá? Então, acaba que essas emissoras, elas tinham uma grande força, né, social, uma grande força de influência na sociedade. Tá, ok? Então são empresas estratégicas? Sim, são empresas estratégicas. E o que acontece com isso, senhores? Prestem bem atenção. Eu não posso permitir que qualquer indivíduo, né, um estrangeiro ou um recém-naturalizado, ele seja proprietário de uma emissora de televisão, por exemplo. Tá? Isso seria perigoso. Eu não sei qual é o intuito desse indivíduo, qual é o tipo de programa que ele vai passar. Eu sei que existe uma legislação, mas pela força
que essas empresas, elas têm ali, né, e tinham muito mais no passado, na formação social, na formação da opinião pública mesmo, eu estabeleço que só pode ser proprietário brasileiro nato, o naturalizado, só que aí o naturalizado com mais de 10 anos de naturalização, e eu posso ter uma pessoa jurídica sendo proprietária. Só que em relação à pessoa jurídica, qual é o requisito? Primeira coisa, essa pessoa jurídica ela tem que ter sede no Brasil, certo? Ela tem que seguir, né, ser constituída segundo as leis brasileiras, e você vai notar comigo aqui, já, que ao menos 70% do capital dessa empresa, do capital votante, né, dessa empresa, tem que ser constituído ou por brasileiro nato ou por naturalizado com mais de 10 anos, tá? Então, são esses os requisitos, tá ok? Olha só, te mostrar, ó. Em qualquer caso, pelo menos 70%, como eu havia falado, do capital total ou do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão, né, deverá pertencer direto ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Então você nota que a Constituição ela toma um cuidado com essa questão das emissoras de televisão, né, das empresas jornalísticas estarem na mão de estrangeiros, né, ou pelo menos brasileiros naturalizados há pouco tempo, tá? Então, senhores, se for uma pessoa jurídica que for proprietária, pelo menos 70% do capital, 70% dos acionistas devem ser brasileiros, nato ou naturalizado com mais de 10 anos. Qual é o peguinho que cai em prova aqui? Vai colocar aqui o proprietário, né? Ele tem que ser nato ou naturalizado. Não, nato ou naturalizado com mais de 10 anos de naturalização. Beleza? A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção desses programas, também tem que estar nas mãos, sob a responsabilidade de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, tá? Então, senhores, foi um cuidado que a Constituição teve para não deixar um estrangeiro, não deixar até brasileiro naturalizado, mas há pouco tempo, há menos de 10 anos, ter um certo controle, uma certa influência ali, dominar uma emissora de televisão ou uma empresa jornalística, tá ok? Essa daqui é bem tranquila, das três que eu te expliquei até agora, sem dúvida que menos cai, tá? Mas nós temos que estudar todo o conteúdo. Então, senhores, esses são os 3 blocos que a doutrina ela costuma apontar, tá? De diferenças entre brasileiro nato e naturalizado previsto na Constituição, uma vez que só a Constituição pode estabelecer a distinção de tratamento entre nato e naturalizado. Eu ouso colocar mais uma aqui, que pouquíssimo, na verdade eu nunca vi nenhum professor colocar. Ele até explica, né? Que é o tema que a gente vai estudar no nosso próximo bloco. Vamos finalizar a nacionalidade no próximo bloco, estudando perda da nacionalidade e os símbolos, tá? Nacionais. Quando eu falo de perda da nacionalidade, você tem que tomar muito cuidado, porque nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 131 de 2023, tá? Essa emenda constitucional, ela mudou, tá? Ela alterou a Constituição Federal e modificou tudo ali praticamente sobre perda da nacionalidade. Então você tem que estar atualizado com o que eu vou te explicar no próximo bloco. Por que que eu estou antecipando aqui um pouquinho? Porque eu ouso colocar mais uma diferença constitucional, porque está previsto no texto constitucional, de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. Está relacionado exatamente ao tema do nosso próximo bloco, que é a perda da nacionalidade. O que você vai aprender comigo no próximo bloco? Que existe a possibilidade, uma das possibilidades de você perder a nacionalidade brasileira, isso é aplicado tanto para o nato como para o naturalizado, é quando o brasileiro, pouco importante se ele é nato ou naturalizado, ele expressamente, né, manifestar a sua vontade de perder a nacionalidade. Não quero ser mais brasileiro, certo? Isso é permitido? Desde que isso aqui não gere apatridia, né? O que é isso? É quando o sujeito deixa de ser brasileiro e ele não tem outra nacionalidade. Aí não é permitido, mas isso é tema do próximo bloco. O que eu quero que você entenda é o seguinte: pode abrir mão da nacionalidade brasileira de forma expressa? Pode. Quem? O brasileiro nato e também o brasileiro naturalizado. Só que
O parágrafo 5º, ele vai trazer uma hipótese em que o sujeito, ele se arrepende e ele vai readquirir essa nacionalidade que ele no passado abriu mão, certo? Só que aí está um grande segredo. Essa reaquisição de nacionalidade, onde a perda ocorreu por manifestação de vontade, essa reaquisição da nacionalidade, ela só é permitida para o brasileiro nato. O naturalizado, ele não pode fazer gozo aqui do direito previsto no parágrafo 5º. Por quê? Você vai aprender comigo lá no próximo bloco que a Constituição deixa bem claro falando de nacionalidade originária. Nacionalidade originária é a do brasileiro nato. A do brasileiro naturalizado é a nacionalidade secundária, também chamada de derivada, tá? Então, eu acrescento essa diferença aqui, tá ok? E finalizo com você, sem dúvida, o que mais cai em prova de concurso público, tá? Exame de ordem, acerca de nacionalidade. São as diferenças de tratamento entre nato e naturalizado. Principalmente essas aqui que são as queridinhas, é a queridinha das bancas, tá? Cargos privativos de brasileiro nato. Beleza? Tranquilo, senhores? Com isso, eu finalizo esse bloco. Como eu falei, ia ser mais curto. E peço para você já pular para o próximo, que eu vou gravar em sequência agora, tá? Falando da perda da nacionalidade e suas alterações apresentadas aí pela Emenda Constitucional 131 de 2023. Aí eu finalizo no mesmo bloco mesmo, falando um pouquinho do símbolo, tá? Dos símbolos nacionais, tá? Um grande abraço, te aguardo aí no próximo bloco.